Olá, galerinha, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com vocês? Então, mandando aqui um abraço aqui para vocês. Espero que vocês estejam bem, né, com toda a família. Vamos aqui agradecer a Deus por tudo, pelas oportunidades que Deus tem nos dado, né, pela saúde, por nossa vida, por acordar de manhã cedo, nos levantar, por estarmos todos bem, né? Agradecer por tudo, por todas as oportunidades que Deus nos está nos dando, né? E então vamos lá com o nosso encontro de hoje. Nosso encontro de hoje vai ser a penitência, conversão sincera. Eu vi o vídeo de semana passada, como a Nani fez o vídeo, né? Não vou fazer que nem ela, não. Ela tava lá dançando e tudo. Eu não sei dançar, gente. Eu tô aqui, tá? Não sei dançar. Tá bom? Vamos estar relembrando aqui um pouco, né? Do que ela falou semana passada. Ela falou dos gestos, né? Que são refletindo como são importantes os gestos de sinais de amor e amizade, né? Que Jesus quis tanto se aproximar da gente que ele deixou esses sacramentos, que são o meio dele estar nos próximo da gente, né? O meio de comunicar, o meio de nos aproximar da gente. E hoje eu vou estar aqui contando uma historinha para vocês. É mais ou menos parecida, que vocês já ouviram a história, já contei aqui para vocês, do filho pródigo, né? Que ele foi embora, pegou toda a herança do pai, foi embora e tudo, largou tudo, né? Depois se arrependeu e voltou para casa. Eu vou contar aqui uma história para vocês, mais ou menos parecida com essa, tá? É a história do Renato. Renato era um menino muito bom. Morava num bairro pobre. Tinha 2 irmãos. Ele ajudava a família, fazendo pequenos carretos na feira. Eram pobres, mas felizes porque eram unidos. Acontece que Renato tinha outros colegas de carreto que não se davam bem com a família e queriam mudar de vida e conhecer o mundo. E Renato acabou indo na onda deles e deixou a sua casa, entrando nas drogas. No início foi tudo bem, porque era novidade. Mas com o passar do tempo, as coisas foram ficando difíceis. Renato perdeu seu emprego, ficou doente, foi emagrecendo e o pior de tudo, começou a bater a saudade e o remorso. Foi aí que Renato começou a sentir o quanto ele tinha perdido, saindo de casa. Estava sem lar, sem amigo, sem saúde e sem apoio. Ficou arrependido, mas não tinha força para deixar as drogas. Encontrou um dedicado grupo antidrogas que lhe deu a mão e ele pôde voltar para a família. Os seus pais nunca tinham perdido a esperança de rever seu querido filho e receberam com alegria e carinho. Renato aprendeu uma grande lição: valorizar a formação que recebeu da família, porque ela é uma igreja doméstica. Então, gente, essa história, né, tá falando assim, o Renato, o filho, né, muito rebelde, né, queria conhecer o mundo lá fora, outras novidades, né, e foi. Então, quando ele viu, ele fez tudo que quis lá fora, não tinha ninguém para impedi-lo, né, e aí onde ele se arrependeu. E nesse momento aconteceu a conversão de Renato, o arrependimento de Renato. Então ele resolveu voltar, né? Ele se arrependeu e a família dele estava ali, né? Nunca perderam a esperança de que um dia ele pudesse voltar. E aí ele voltou para casa, a família ficou muito feliz, fizeram uma festa e tudo, aquela alegria toda, né? Então ele foi bem, ficou feliz, né? E essa mesma alegria que os pais dele sentiram, Jesus também sentiu quando ele voltou, né? Quando ele voltou, Jesus também, que ele voltou arrependido e tudo, né? Pela que ele estava passando. E aí ele voltou para casa, então aquela alegria também Jesus sentiu, porque ele reconheceu que ele foi errado, né? Por ter abandonado o amor da família dele,
por ter abandonado os pais dele, porque a família é tudo na vida da gente. Não? Então ele abandonou, ele foi embora, deixou a família, né, por outras coisas lá fora. E aí houve esse arrependimento dele, né? Porque a família, a nossa, é a fraternidade, né? É a fraternidade e união de todos. E agora, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, vá lá em capítulo de Lucas, capítulo 15, versículo 3 ao 10. Vamos lá? Acompanhe junto comigo a leitura. Então Jesus lhe contou uma parábola. Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixe as 99 no deserto e vá atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontrá-la, todo alegre, coloque-a nos ombros e de volta para casa. Chame os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhe digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos, que não precisam de conversão. Parábola da mulher e da moeda. Ou qual é a mulher que, se tiver 10 moedas de prata e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontrá-la, a chame as amigas e vizinhas e diga: alegre-se comigo, porque encontrei a moeda que eu tinha perdido. Eu lhe digo, da mesma forma há alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Graças a Deus. Então, o livro aqui da Bíblia, né, de Lucas, ele nos revela assim, né, porque um pecador, né, um pecador que se converte, Deus fica muito feliz. Ele fala que a ovelha que se perdeu, é que nem a história do Renato, foi embora, se perdeu, estava lá no mundo, tudo, né? E aí voltou, né, foi encontrado de volta e Deus teve aquela alegria enorme porque ela voltou, porque aquele pecador estava no mundo, né? Tava muito triste, né? Não se afastando do amor de Deus cada vez mais. E aí Deus fica feliz com isso, né? Que quando a pessoa reconhece o seu erro, conhece que errou, que estava no pecado, e aí ele falou assim: vou abandonar essa vida que não está sendo certo e vou procurar uma vida melhor. Deus fica muito feliz, né? Deus nos ajuda muito. Às vezes há muitas pessoas, estão tudo ali, né? Que nem a Bíblia nos fala, 100 pessoas ali na igreja. E aí, de repente, uma se afasta da igreja, vai para o mundo lá fora. E quando ele volta, aquela pessoa que voltou, que se arrependeu dos seus pecados, é recebido por Deus por uma alegria, por uma festa, né? Então, por isso que quando as pessoas se afastam da igreja, né? E elas voltam, elas se arrependem, e Deus fica muito feliz, porque ela está se aproximando do amor de Deus. Deus, ele conhece as nossas fraquezas, Deus, ele sabe de tudo que nós passamos. E quando nós nos arrependemos de coração, quando nós nos arrependemos com aquela força que tem dentro da gente, né, com todo amor, naquele grande arrependimento, Deus, ele fica muito feliz. E por isso, Jesus nos deixou o sacramento da confissão para nós. Vocês já sabem, né? Aí vocês vão perguntar, mas o que é a confissão? Como que é a confissão? Vocês já sabem, acho que vocês devem saber, as famílias de vocês, os pais, né? Devem ir na igreja se confessar, e vocês sabem, né? A confissão é o momento que você tem o sacerdote, que é o nosso padre, ele tem a autorização de interceder por nós, né? De estar ali, a gente vai lá, conta os nossos pecados para ele, de arrependimento de coração, aquilo que a gente fez,
vai lá e fala para ele, porque ele está lá como se fosse Deus, está representando Deus, ele está intercedendo para Deus, né? É uma confissão, e confissão é segredo. A gente falou para ele, ele não fala para ninguém. Ninguém. Ele não tem esse direito de falar para ninguém. Então, quando a gente vai lá, por mais que seja o que a gente fez, a gente tem que contar e se arrepender de coração, tá? Por isso que antes da confissão, você tem um momento de reflexão. Aquele momento de você pensar qual foi o que você errou, qual foi o momento, né, aonde foi que você errou, né, para você poder falar para o padre, né? Você tem que fazer aquele exame de consciência, aquele exame, fazer aquela lavagem assim, ó, dentro de você e lembrar de tudo que você fez, né, que você acha que é pecado, você acha que está se afastando do amor de Deus, né? E aí você faz aquela lavagem dentro de você e vai lá e fala para o padre. Ah, mas o que é pecado? Bom, pecado é você dizer não para Deus. Pecado é você estar se afastando do amor de Deus. Por isso que Deus, ele nos deixou os sacramentos, justamente para você estar ali a cada vez mais se aproximando dele, né? E quando você diz não a um dos sacramentos, você vai se afastando do amor de Deus. Quando a gente está ali seguindo o nosso sacramento, fazendo tudo bonitinho, a cada vez mais nós estamos se aproximando de Deus, tá? Então, é muito importante os sacramentos, tá? A gente, é o amor de Deus que Ele tem por nós, quando nós estamos seguindo ali bonitinho. Reconhecer que nós estamos prejudicando o irmão. Muita gente está fazendo muita coisa errada aí, rouba, tá fazendo maldade com o outro, né? Muitas coisas erradas que acontecem aí, muitas pessoas fazem essas coisas erradas, injustiça, né? Que eu sei que vocês não fazem isso, né? Então tem pessoas que fazem isso é pecado, tá? Ofendendo, né? Ofendendo as pessoas. O egoísmo também. Você ter como ajudar aquela pessoa que está precisando, você viu que aquela pessoa está precisando e você não ajudar. Isso também é um egoísmo, também é um pecado. Não amar seus pais, né? A sua família, a sua comunidade. Você não obedecer a seus pais. Por exemplo, tudo que seu pai pede para você fazer, você, não tô nem aí, né? Por mim tanto faz como tanto fez. Isso é uma desobediência que tem com os pais. Então também é um pecado. Tá? Então, quando você se arrepende dos pecados, vem o perdão. Aí você vai lá e fala para o padre, aí o padre fala assim: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, quando a gente conta os pecados para ele, aí o padre faz: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o padre fala aquilo, tudo que você contou, tudo que você fez um desabafo ali, tudo que você falou para o padre, é como se fosse a intercessão para Deus, né? Você está falando ali para Deus. Mas você falou para o padre que é um sacramento, né? Que você tem que confessar isso para o padre. E aí você está sendo absolvido, né? Aí vem a penitência. A penitência é reconhecer que somos pecadores. Procurar não pecar mais. Reconhecer que nós somos pecadores e não pecar mais. Você fez a sua confissão, né? Tudo bem. Aí você vai ficar sempre na sua cabeça, na lembrança, que você não pode mais fazer aquilo que você fez. Porque senão é um pecado de novo, né? Aí é grave, muito grave. Porque você viu que você errou uma vez, aí vai tornar a errar de novo. Então você tem que ter aquela consciência de reconhecer que somos pecadores, né? E que já se arrependemos daquele pecado e procurar não fazer mais aquilo. E quando a gente faz uma boa confissão, a gente faz, quando eu falei para você, primeiramente você faz aquela reflexão, faz aquele exame de consciência do que você fez, qual foi os atos que você fez. Aí você vai fazendo aquela reflexão, né? Lembrando de tudo, assim, de tudo mesmo, e não fazer de jeito nenhum mais, né?
E a maneira de nós estar se aproximando de Deus, a maneira de nós estar mais próximo do amor de Deus é confessando nossos erros, confessando nossos pecados. Estamos a cada vez mais se aproximando de Deus. E não ter medo de confessar. Vocês não têm que ter medo de confessar, porque cada vez mais que a gente se arrepende, cada vez mais que a gente se confessa, nós estamos voltando para a graça de Deus. Então não tenham medo de se confessar. Tem muitas pessoas que vai fazer a confissão, tem medo de chegar até o padre, de contar o que fez, de contar aquele pecado, né? Tem aquele medo. Não tenham medo, tá? Não precisa ter medo. A gente tem que contar, porque cada vez que a gente conta, nós estamos se aproximando cada vez mais da graça de Deus. E é isso, gente. Eu vou deixando aqui para vocês, assim, vocês tentar perdoar o próximo, explicar para as pessoas, né, que tem que perdoar. O seu amiguinho brigou com outro amiguinho, você tem que falar para ele que ele não pode guardar mágoa, não tem que ficar magoado com ninguém. A gente tem que perdoar, sim. Temos que perdoar nosso irmão. Por mais que a pessoa brigue com você, por mais que a pessoa faça maldade com você, nós temos que dar o perdão para aquela pessoa. Não podemos guardar essa mágoa de ninguém, né? Tem que mostrar para as pessoas que o amor de Deus e que o amor de Deus nos transforma, né? Então, quando a gente está confessando, fazendo esse sacramento da confissão, nós temos que mostrar para as outras pessoas que nós temos o amor de Deus dentro de nós, né? Então, estamos se livrando do pecado e estamos enchendo de amor de Deus, né? E aí nós temos que mostrar para as outras pessoas, ensinar para as outras pessoas a perdoar. Não devemos guardar mágoa de ninguém. Então, gente, é isso, tá? Ensinar a perdoar, arrepender-se do que você faz e dos atos que você faz e procurar não fazer mais, tá? E é isso aí, gente. Na dúvida de vocês, manda lá no nosso grupo, no WhatsApp, tá? No nosso, nos comentários também aí. Vocês podem tirar a dúvida de vocês, tá bom? E desde já eu deixo aqui meu abração para vocês. Obrigado por tudo, tá? E até logo. Beijo.